Tá vendo essa lista de funções do Excel? Essas são as funções mais exigidas em uma entrevista de emprego. Fica comigo nesse vídeo porque em menos de 3 minutinhos eu vou te explicar o porquê disso. Se a gente for reunir todos os interesses corporativos falando de regras de negócio, a gente vai entender que essas funções são as principais funções dentro do ambiente corporativo. Por isso elas são tão interessantes na hora da entrevista. E nós vamos começar falando da função PROC-V. A função PROC-V é a principal função de procura e referência. Existem até outras funções, como índice e CORRESP, PROC-X, que fazem o trabalho do PROC-V, mas o PROC-V ainda é o mais popular. E uma das aplicabilidades mais comuns do PROC-V é saber se um determinado dado coexiste em duas tabelas. Logo em seguida vem a função se-erro. A função se-erro, como o nome já diz, serve para tratar um erro. Ela é muito utilizada em conjunto com o PROC-V, mas também pode ser aplicada em qualquer uma das funções do Excel. E agora nós vamos falar da rainha das regras de negócio, que é a função se. A função se é a estrutura de decisão dentro de uma planilha do Excel. Por isso, sempre que a gente quer decidir alguma coisa dentro de uma planilha, dentro de uma fórmula, utilizamos a função se. E agora nós vamos falar de duas funções que são utilizadas em conjunto com uma função se quando a gente quer trabalhar com lógicas complexas, que é a função e a função OU. Essas funções vão auxiliar na tomada de decisão quando nós estamos fazendo um teste lógico complexo com a função se. E nós falamos de procura e referência, tratamento de erro e funções lógicas. Agora nós vamos falar sobre essas funções soma-se e soma-sis, que são as funções mais importantes quando a gente quer fazer uma tabela resumida dentro do Excel. Então pensa assim comigo, todas as vezes que eu tenho uma lista imensa com muitas repetições, uma lista de clientes, por exemplo, onde o cliente A aparece várias vezes e eu quero saber o total de compras daquele cliente. Então, nesse caso, eu posso utilizar a função soma-se, porque eu só tenho um critério que é o próprio cliente. Agora, quando se trata daquele cliente naquele mesmo ano ou daquela mesma categoria, aí eu tenho mais de um critério. Nesse caso, eu utilizo soma-sis. A mesma coisa vai acontecer quando eu quiser simplesmente contar ou extrair uma média. Eu tenho tanto conte-se quanto conte-sis e o média-se quanto o média-sis. E eu não poderia deixar de falar para vocês a respeito da função somar produto. Essa é uma função que eu gosto muito, porque é uma função que faz as somas das multiplicações. Existem várias aplicabilidades, pode acreditar, mas a principal delas que eu vejo é trabalhar com média ponderada. Agora me diz, se você dominar esse conteúdo, você vai fazer a diferença ou não na hora da entrevista de emprego?